A paz de Deus, povo santo de Deus. Faz dias que eu não apareço, né? Hoje Deus preparou de estar aqui com vocês aí do lado. E eu falei, o que é que eu vou postar, Senhor? Porque eu não gosto de postar assim só por postar. E eu tava falando com Deus. E eu fui sair com minhas crianças, minhas bênçãos. E eu lembrei na casa da serva de Deus e que sobre o meu filho, o Tiniel, o meu quarto filho. Ele é meu filho da benção, descobri já no 6º mês. E quando eu descobri, eu não tinha barriga. Quem olhava pra mim não diria que eu estava de 6 para 6º mês. Mas resumindo, e aonde eu ia, todo mundo falava assim, as pessoas diziam, irmãs, irmãos, irmã não se apega, não pega sentimento, porque vai ser vida. O Senhor vai levar, não cria sentimento por essa criança que está dentro de você. Mas, porém que, sabe quando você começa a criar o sentimento de algo e Deus começa a colocar um amor por algo que você não entende, que você ainda não tocou, que você não viu, que você não sentiu, você fica imaginando como será estar do teu lado, como é abraçar aquilo que você está almejando, desejando. E comecei a criar sentimentos pelo Tiniel, pelo meu filho, e fiz algo autoprofético. E eu fiz ultrassom e era um menino. E até nisso Deus me surpreendeu. Eu tinha pra mim que seria uma menina, porque Deus já, né? Mas Deus me surpreendeu na hora do ultrassom, que é um menino. E Deus me surpreendeu mais ainda. Ele não deixou eu ter certeza se ele ia vir ou não. Mas eu fiz um alto profético. E quando eu saí do ultrassom, eu comprei as roupas tamanho grande. Eu não comprei nada de recém-nascido. Deus tinha provido uma parte, um fruto pra mim. E eu fui na loja e eu comprei todo tamanho G. Assim, como se ele tivesse 6 meses para 7 meses. E eu guardei aquelas roupas. E Deus começou a preparar. E quem via me dava parte de menina. Eu sabia que não era, que era um menino. Já, né? E ali eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E quem vinha pra me olhava pra minha barriga e dizia, não vai. A irmã fica já ciente que Deus vai levar. Não. Mas eu comecei a criar um amor tão grande, irmãos. Eu comecei a imaginar chamando ele. Eu disse assim pra irmã. Eu tava na casa dessa serva de Deus e falei pra ela, sabe quando a gente gera amor por algo e o adversário quer abortar, quer ter uma morte, e o dono da vida, sabe quando algo tá sendo guerreado muito, bastante? É porque Deus tá no negócio. Sabe, você já viu o adversário guerrear por uma coisa que Deus não tá ali? Que não vai ser fruto de bênção? Quando o adversário investe pesado é porque Deus está no negócio. Se ele não estivesse investindo, você pode ter certeza que não valeria a pena você investir em algo que o adversário, né? Mas quando você está investindo em algo, você sabe que Deus está ali. Ele já te deu sinais, ele já te deu confirmações da parte de Deus. Você vê sinal de Deus, você vê confirmação. Deus falar passo a passo com você, que ele vai fazer algo, que ele vai te dar. E o adversário falar assim, eu vou abortar esse sonho que você está sonhando. Eu vou abortar esse casamento que você está sonhando. Eu vou abortar esse projeto da sua empresa que você está sonhando. Eu vou abortar isso que você tanto almeja, sua casa, não importa qual o sonho que você almeja. Quem está aí do outro lado escutando. E eu criei amor pelo Tiniel. Eu dei nome para o meu sonho, o Tiniel. Eu disse, eu não aceito, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Deus falou assim para mim, se viver, glorificará. Se você vai glorificar. Mas eu disse para Deus, eu vou glorificar, eu vou exaltar o nome dele. E eu fui pro hospital.
E dia 17 pra mim é um número muito significativo pra mim. E quando eu fui pro hospital era dia 16. E Deus disse, dia 17 ele vai nascer. Só que a médica disse pra mim, eu vou induzir, vai ficar mais 2 dias. Indusão 48 horas. Eu já tava com dilatação. E eu disse assim, Senhor, como que o Senhor disse pra mim que ele vai nascer hoje? E essa doutora disse que vai induzir, vai... A indução, quem sabe que trabalha na enfermagem, maternidade, sabe, demora um dia pro outro. E ele nasceria em 18 para dia 19. E eu falei, não, Senhor, o Senhor disse que seria hoje, dia 17, eu não aceito. Quando eu falei assim pra Deus, irmão, aquela mulher me examinou. Quando ela me examinou, ela disse assim, mãe, é parto de cesárea, é emergência, não tem mais líquido, é a sua vida e a dele, não tem mais o que fazer. Aí Deus falou assim, o que eu disse pra você? Que ele ia nascer hoje, o adversário falando, já querendo falar, ou terá mais dias do meu filho nascer. E eu fui pra cesárea, e Deus disse, quando eu descobri ele, Deus falou assim, eu tava em pé, Deus falou pra mim, você vai ter cesáreo. E eu disse pra pessoa que eu vivo, meu companheiro, Deus disse pra mim, vai ser parto cesárea. Ele disse assim, como assim? Você tem passagem? E Deus mente no que fala, irmão. Naquele momento eu lembrei o que Deus tinha falado pra mim no meu coração. E realmente, irmão, o que Deus tinha falado estava acontecendo ali pra mim. E foi uma batalha espiritual muito grande pela vida do Otiniel. E Deus, quando eu fui pra mesa do parto, Deus falou assim, só dá glória. Começa a glorificar o meu nome. Começa a dar glória. E eu disse assim, como assim, Senhor? O Senhor falava, exalta a mim. Eu vou fazer uma obra aqui. E de repente que Deus aconteceu, eu vi o Otiniel no meu braço. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi a promessa. E para quem disse que ele ia nascer morto, ele nasceu com vida. Eu tô resumindo aqui. Eu senti de contar essa parte. E eu disse pra irmã, quando a gente gera um sentimento, pode alguém arrancar o sentimento nosso? Talvez o adversário quer arrancar algo que Deus colocou em você, plantou dentro de você. Mas eu quero dizer desse lado, não desista. Se Deus gerou algo dentro de você, Deus colocou, plantou um sentimento bom que vem da parte de Deus. E você sonha com isso, você já profetizou, você fez um auto profético do teu enxoval de casamento, com as alianças do teu noivado, do seu casamento. Não desista. Se Deus falou que essa pessoa é pra você e Ele já te deu sinais, confirmações, continua. Porque assim como Deus está me trazendo a passagem de Caleb, Caleb disse assim, aquele que venceu o gigante, eu darei minha filha Axa para casar. E Otiniel venceu o gigante para casar com Axa. E e Otiniel foi o primeiro juiz de Israel. E eu sempre me emociono com essa história. E eu disse assim, quando eu tiver um filho, Deus vai me dar a oportunidade de colocar o Otiniel, porque ele foi um guerreiro, um valente, que derrubou um gigante que pedia do povo de Israel de glorificar e de exaltar. Otiniel, ele era improvável para casar com Axa, mas casou com Axa. E Otiniel ainda, que era improvável ser um juiz, Israel foi juiz. E para você ver, muitas das vezes o improvável é o que acontece na nossa vida. Aquilo que você acha que é impossível acontecer, é improvável acontecer, acontece na tua vida. Porque Otiniel, ele mostrou que ele não tinha capacidade, mas Deus deu capacidade para ele vencer e conquistar Axa. E Axa mal sabia que seria teu esposo, e ela aceitou, né? Que lindo, né? Uma história linda, muito linda, né, irmãos? Fique aí com a história. Otiniel, eu sempre desejei ter um filho chamado Otiniel, e Deus me deu um privilégio. O Boaz ia chamar Otiniel. E quem conhece a história de Ruth sabe que Boaz foi o resgatador de Ruth. E eu acho sempre essa história linda. Está aqui na paz de Deus. Amém.
Acho muito linda essa história. Olha o meu Boaz aqui, ó. O Boaz também é o filho que eu descobri já no 7º mês, 29 semanas e 3 dias. O primeiro ultrassom, ele veio também de surpresa. Sofri um acidente e não sabia que ele estava dentro de mim. Muitos usam aquele ditado assim, vaso ruim não se quebra, né? Mas vaso bom que não se quebra. O meu vaso é tão bom, irmãos. Passei por um raio-x e não custou o Boaz. E quando eu fico tão... Quando eu conto essa história, meu testemunho, quando eu conto o Tiniel, o Boaz, eles são o improvável que aconteceu na minha vida. A gente vai cantar um hino aqui. Qual hino que você sente cantar? Não, vamos cantar o hino assim, ó. Queria ter asas pra voar bem distante pra não mais lembrar de tudo que minha vida passou. Um novo começo, mas estou perdido nessa guerra. Me disseram que eu não vou chegar, vai chegar, que a minha alma não irá cantar o hino da vitória. Mas hoje estou aqui para dizer: você vai cantar e eu também. Vai ter mesa preparada, banquete preparado, é só esperar. Começa a exaltar a esse Deus, começa a glorificar, começa a dizer que Deus é bom, Ele já chegou na sua vida. Oh, glória, Deus abençoe. Que a santa paz de Deus esteja aí com vocês. E que Deus prepara outros vídeos melhores como esses. Foi só um pedacinho. Deus nos abençoe. Eu tô chupando pirulito. Fala, paz de Deus, povo lindo. Paz de Deus, pirulito. Paz de Deus abençoe, meus irmãos, minhas amadas irmãs. Mas hoje eu tô